Bom, boa tarde. Comunicar oficialmente a demissão do Raul Cabral. Infelizmente, as coisas não estavam acontecendo como nós imaginávamos. Foi feito de tudo para que a equipe pudesse mudar esse panorama. A última semana de trabalho foi muito intensa. Acho que o Raul trabalhou todos os aspectos que nós já havíamos conversado que precisavam melhorar, né? Trabalhamos o emocional da equipe, parte de campo, parte tática, parte técnica, aprimorando jogadas de bola parada, condição técnica dos jogadores, mas infelizmente o resultado não veio, né? E a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro não contempla um planejamento a longo prazo sem ter resultados. Então, o próprio Raul, na conversa que nós tivemos, ele já sabia que isso poderia acontecer, e pela experiência que eu tenho também no futebol, eu já vivenciei diversos momentos como esse, né, da equipe, do treinador estar fazendo de tudo para que a equipe possa reagir, os jogadores também, trabalhando e pensando em reverter o mais rápido possível uma situação adversa como essa que nós estamos vivendo, mas dentro de campo as coisas não acontecem. Então, assim, é um momento de mudança para que um novo treinador possa chegar e aplicar uma nova metodologia de trabalho, esperando uma reação imediata dos atletas. E lógico que agora os atletas também têm que buscar uma reação em função de não conhecerem esse novo treinador e tentar reagir ao novo trabalho que vai ser proposto. É uma pena, né, porque nós imaginávamos e idealizávamos uma situação a longo prazo dentro do processo da proposta que me foi apresentada pela direção do clube quando eu cheguei aqui no final de dezembro, e nós de imediato começamos a trabalhar com o Raul, planejando, avaliando os atletas do elenco, mas depois do início de um primeiro turno que foi bom, até surpreendente, os resultados não estavam acontecendo e a gente enxergou e analisou que era o momento de mudar. Gonçalves, a culpa é só do Raul? Não existe. A culpa no Palmeiras, no Avaí, na Portuguesa, no Santa Cruz. Hoje, se eu não me engano, eu acho que 5 clubes trocaram de treinador em função da falta de resultados. Então, acho que isso no futebol, infelizmente, fica evidente a cada ano, a cada campeonato. Agora, no período dos estaduais, é uma prática que, infelizmente, se repete ano tras ano. E vocês podem ter certeza que no Brasileiro, após a 8ª rodada, a dança das cadeiras vão começar a existir. Então, isso é questão cultural, dentro de uma visão, acho que na minha maneira equivocada, mas que acaba influenciando diretamente as ações dentro do futebol. E isso eu acho que é um envolvimento não só de torcedores, imprensa, dirigentes, e até mesmo os próprios jogadores acabam sendo inseridos dentro desse processo, né? Que, na minha opinião, não é condizente com uma postura ou uma gestão profissional dentro do futebol como um todo, né? A gente tenta implantar essa gestão e tenta ser o mais profissional possível, mas os agentes que estão inseridos dentro desse contexto
do futebol acabam interferindo e fazendo com que você tenha que ter um plano de contingência e acaba mudando o que é planejado. Gonçalves, como é que fica a situação tanto do Raul quanto do Gil dentro do clube? Eles não fazem mais parte de nenhum setor do clube, eles voltam para os auxiliares, como é que fica essa situação? Não, eles estão se desligando do clube. Eu desejo muita sorte para o Raul e para o Fernando Gil. São jovens profissionais, mas eu entendo pelo tempo que nós trabalhamos juntos que tem grande potencial e podem se tornar bons treinadores no futuro. Eu acho que é uma experiência que eles tiveram bastante positiva, né, do que foi o início do trabalho, né, com alcance de resultados, e depois esse revés, que não vai deixar de ser um grande aprendizado na vida deles, profissional, e que eles com certeza vão saber utilizar em trabalhos futuros, talvez conduzindo de uma forma diferente, em função dessa experiência que eles vivenciaram aqui no Avaí. O Gonçalves, o que todo mundo na imprensa quer saber, quem vai ser o novo nome, se ele já chega para o jogo do final de semana. Olha, nós vamos discutir internamente os nomes que podem atender ao perfil que deve ter o treinador do Avaí, principalmente pensando dentro do nosso planejamento no objetivo maior, que é a disputa da Série B. Então, assim, a gente definiu critérios para poder buscar dentro do mercado de 3 a 4 opções, né, que tenham essas características que nós entendemos que são fundamentais para a sequência do trabalho. Nós temos um plano emergencial de recuperação da equipe dentro do campeonato estadual, que é, nesse momento, a nossa maior preocupação. E entendemos que o perfil desse treinador tem que ser um treinador que conheça o mercado, que tenha conhecimento do Campeonato Brasileiro, da Série B, que tenha vivenciado a competição nos anos anteriores, principalmente nos últimos 3 anos, que possa conhecer as equipes adversárias, os jogadores adversários, e que também, lógico, tenha conhecimento, dentro de um segundo critério, do campeonato catarinense. Eu acho isso também é importante, que o treinador tenha conhecimento dos nossos adversários e, acima de tudo, tenha experiência dentro da carreira, né? Porque nós estamos trocando um treinador jovem, com pouca experiência, e não podemos fazer uma nova aposta. Então tem que ser um treinador com mais bagagem, com mais experiência de ter dirigido clubes tanto na Série B quanto na Série A, e que possa trazer realmente, através dessa experiência, uma mudança de atitude, principalmente, na nossa equipe, né? Nós já temos um jogo difícil no próximo fim de semana e temos que reagir, temos que buscar a vitória de qualquer maneira. Gonçalves, na maioria das entrevistas fala da questão financeira do Avaí, né? Isso é um fato que limita como é que eu posso dizer, as opções do clube para trazer um treinador mais conhecido, assim? Sem também dúvida. na questão que tem que reforçar o time também, né, para a Série B. Como é que está isso? Olha só, dentro do planejamento para a Série B, já estava contemplado a contratação de mais alguns jogadores para qualificar o elenco. Tá? Isso aí nós entendíamos que seria necessário, independente da resposta que os atletas da base dariam durante o campeonato estadual. Isso era um consenso, inclusive com o Raul, com os demais integrantes da comissão técnica, com o gerente de futebol, enfim, com a própria diretoria,
né, o presidente, o vice, os demais diretores, porque quando você planeja uma temporada, você tem que ter, através da tua limitação orçamentária, condições de monitorar no mercado e buscar opções que possam te atender, né, não só no aspecto técnico, mas também dentro da situação financeira do clube. Então, está sendo monitorado alguns atletas em diversos estaduais, né, que nós entendemos que possam ter o perfil das características como atleta, né, características que possam estar inseridas dentro do sistema de jogo da equipe e também que possa atender às limitações financeiras do clube nesse momento. Então, isso a gente está monitorando, é para isso que nós decidimos investir no nosso departamento de análise de desempenho, no NIF. A gente já tem mapeado esses jogadores e vamos ao mercado, vamos trabalhar. Lógico que agora a gente tem que aguardar a chegada do novo treinador para discutir internamente, analisar esses nomes e partir para o mercado para tentar contratar esses atletas para que eles possam chegar o mais rápido possível e fazerem parte aí da reta final do estadual, já pensando na montagem do time para o brasileiro da Série B. O Gonçalves, jogadores podem chegar, jogadores podem sair também essa semana? Dentro do planejamento já estava também contemplado o empréstimo de alguns atletas, tá? Atletas esses que tiveram oportunidades agora no estadual e na Copa da Liga, mas que nós já entendíamos e entendemos que são atletas que precisam adquirir uma bagagem maior, uma rodagem maior, e nós já pensamos em emprestar esses atletas para que eles possam disputar uma Série B, inclusive do Campeonato Catarinense, ou ver a possibilidade deles serem emprestados até para fora do país também, para uma liga de menor prestígio, para que eles tenham a oportunidade de vivenciar o jogo, o dia a dia, o emocional, né, numa equipe, e depois possam voltar ao Avaí já com uma experiência maior para terem oportunidades no futuro. Gonçalves, o Raul no sábado, na entrevista coletiva, ele citou, né, que no início da temporada, as dificuldades para se levar alguns jogadores para a gramado, enfim, a gente sabe que isso a gente acompanhou no dia a dia, e citou também de que foi apresentado um orçamento lá no início, mas que esse orçamento não foi utilizado, houve um corte nesse orçamento, não foi aquele que foi apresentado aí. O que aconteceu realmente, por que isso não foi exposto mais abertamente sobre essa questão de orçamento que ele citou na entrevista de sábado pela manhã? Não, olha só, na verdade foi passado um orçamento, tá? E que a princípio nós havíamos entendido que era líquido, e na verdade não era líquido, era bruto. Então daí, em função dos encargos que você tem que somar ao valor do salário do atleta, nós tivemos que recalcular. Então somente foi isso, na verdade a nossa limitação foi maior do que nós esperávamos, mas mesmo assim nós tivemos condições de contratar 10 jogadores para que nós pudéssemos subir para a pré-temporada e ter condições de desenvolver o trabalho. E nós sabíamos que seria importante para completar o nosso elenco alguns jogadores da base que estavam disputando a Copa São Paulo, que foi o caso do Henrique, do Gabriel, do Matheus, o goleiro, o quarto goleiro. E isso nós contemplávamos também o ingresso do Rafinha, mas nós tivemos aí a possibilidade de negociá-lo, né, para que nós tivéssemos recursos, inclusive para saldar os compromissos que estavam atrasados. Então, com relação a isso, eu acho que a limitação ela existe em função dos problemas financeiros do clube. Nós já falamos isso abertamente a todos, inclusive já foi falado também que o clube fez um esforço enorme e conseguiu colocar os atrasados em dia,
Isso acho que foi algo importante e a gente deve ressaltar isso, que a diretoria tem trabalhado muito para equacionar os problemas e saldar as dívidas. Hoje, todo o departamento de futebol está em dia, mas futebol tem disso, quer dizer, nós estávamos conseguindo resultados com os salários atrasados. E a diretoria trabalhando e eu pedindo, cobrando para que nós não poupássemos esforços para conseguir levantar recursos para saldar esses compromissos, quitar a dívida. E felizmente, no final do primeiro turno, na semana que antecedeu a estreia no retorno contra o Criciúma, todos os salários foram colocados em dia, inclusive os jogadores que permaneceram do ano passado e que tinham uma dívida maior, né, que o clube conseguiu pagar todo mundo. E nós achávamos que com isso nós ainda motivaríamos ainda mais os nossos atletas e que, em função do que eles apresentaram no turno, nós iríamos entrar no retorno para brigar pela conquista do segundo turno e fazer a final contra a Chapecoense. Esse era o pensamento. E nós estávamos convictos de que poderíamos ter essa condição. Infelizmente, a equipe deu uma desarrumada e nós não conseguimos atingir esse objetivo. Então, agora a gente tem que pensar em pontuar para não ter que viver o sufoco que a equipe viveu nos últimos 2 estaduais, de estar brigando aí para não ser rebaixado. Então a gente entendeu que o momento era esse, faltando 4 jogos, e analisando a tabela também, né, os nossos adversários, o momento de mudar seria esse, para a gente evitar de vivenciar um final de campeonato com muita pressão, com muita ansiedade, né, em função do que aconteceu nos últimos anos. No futebol, a única coisa que é certa é que você não tem garantia de nada, certo? Eu poderia pensar, se eu tivesse condições financeiras, de trazer o melhor treinador do mundo. E mesmo assim eu não teria a garantia de que nós iríamos vencer nossos adversários. Isso, a cada dia, está provado, que o futebol funciona dessa forma. A gente vê aí grandes equipes de futebol brasileiro com poder financeiro muito grande, contratando os melhores jogadores, contratando os melhores treinadores e não conseguindo resultado imediato. Então, assim, acho que a questão maior passa pelo trabalho, pelo entendimento do que está sendo feito, pela união e pelo apoio de todos os envolvidos dentro do processo. Quando eu falo todos, eu incluo também os torcedores do clube, que tem que analisar de fato o momento do clube, tem que ter coerência na análise, tá certo? Porque essa equipe que hoje não está conseguindo resultados positivos, há 20 dias atrás conseguiu resultados positivos, tá certo? Só que, infelizmente, a pressão ela passa pelo resultado e chega a um ponto que acaba sendo insustentável, você tem que buscar uma outra solução, né? E isso está sendo feito para que nós possamos reverter esse quadro o mais rápido possível. Gonçalo, você falou logo agora um pouco sobre a questão de não ter garantias de que um novo técnico, o melhor técnico do mundo, possa resolver a questão do Avaí. No primeiro turno você falou também que teve bons resultados. O Paulo Cabral, você viu, foi um ótimo técnico naquele primeiro turno, teve bons resultados. Isso. O que faz o Avaí pensar de que com novos reforços que virão, que você garantiu para a Série B vai ter, um novo técnico seja a questão e não a manutenção do Raul com esses novos jogadores que o novo técnico vai ter à disposição? Por que a troca do Raul, sendo que virão novos jogadores que ele teria a opção de talvez melhorar o time? É uma questão mais imediata, né? Como eu acabei de falar, existe se você analisar a tabela do campeonato, nós terminamos o turno com 17 pontos e com mais de 10 pontos
à frente do clube que está na zona de rebaixamento. E agora, se você for olhar a pontuação, nós estamos a 3 pontos. Então, você tem que buscar uma solução imediata para afastar essa possibilidade de você estar disputando a última rodada ou as últimas rodadas do campeonato, brigando para não cair, certo? Então, analisando o que foi feito nessa última semana, o trabalho no aspecto emocional da comissão técnica com os jogadores, o trabalho da direção, eu intervi também na palestra final que antecedeu o jogo, procurando motivar os atletas, e estava assim, com uma convicção muito grande de que o que foi feito durante a semana pudesse surtir efeito e que nós iríamos ter uma outra atitude dentro do jogo, nós iríamos ter a superioridade que nós imaginávamos diante do Joinville. Infelizmente, houve alguns aspectos na equipe que melhoraram, mas o resultado não veio. Então, o que pensar, né, para o próximo jogo, se tudo que foi feito além do que vinha sendo feito, com a convicção de que poderia dar certo, que iria dar certo, e mesmo assim não deu. Então, o que fazer? Esperar, repetir esse trabalho e, de repente, não conseguir o resultado no próximo jogo, e aí você já ficar já dentro do limite ali na zona do rebaixamento? Ou você tentar trazer um outro treinador que possa, com o simples fato da chegada dele, mudar a atitude do grupo, né? Então, acho que o raciocínio foi por aí e nós optamos por essa troca para que nós possamos ter condições de reverter a situação já no próximo fim de semana. O novo técnico não chega, vai ter que se preparar, vai ter um Brusque aí na agenda, na tabela, para enfrentar o Brusque. É o Evandro que vai comandar os treinos nesse período? E queria fazer uma outra pergunta. Um lance marcou o jogo entre Joinville e Avaí, que acabou virando até destaque na internet. Foi uma falta cobrada no segundo tempo, o Avaí estava atrás do placar, pelo Diego Jardel. O lance até ganhou destaque nas redes sociais. O Diego não cruzou, não chutou, bateu de uma forma de uma pessoa que não joga futebol, bateu. Isso foi era psicológico, era a mente que estava abalada pela situação. O jogador naquela altura do campeonato já sabia que era a quinta derrota, já sabia que a situação não era boa na sua experiência, e também queria saber se é o Evandro que comanda aí os treinos. Com relação aos treinamentos, já a partir de hoje, o Evandro, junto com o Fabinho, treinador do Sub-20, nós estamos subindo o Fabinho para que ele possa auxiliar nas atividades de hoje e possivelmente amanhã, né, ou até mesmo durante toda a semana, né? A gente espera ter condições de definir a chegada de um novo treinador nas próximas 24 horas. Nós temos uma reunião daqui a pouco de diretoria, onde nós vamos analisar os nomes que reúnem o perfil que nós estamos buscando, analisar também a nossa condição financeira para poder buscar essa contratação. E se a gente tiver êxito, a gente espera estar anunciando o nome do novo comandante do Avaí nas próximas 24 horas. Né? Mas se isso não for viável, o Fabinho junto com o Evandro vão estar tocando os treinamentos da equipe ao longo da semana, visando preparar a equipe para o confronto diante do Brusque no próximo final de semana. Com relação ao Diego Jardel, eu já vivenciei na minha carreira momentos parecidos com esse que o Avaí está vivendo. Realmente o jogador entra em campo pensando em tudo que foi trabalhado ao longo da semana, focado em repetir o que foi trabalhado, focado em fazer aquilo que o treinador pediu, espera
até o comportamento da torcida, porque é falado isso, olha, vocês podem ter certeza que se a gente não conseguir um gol nos primeiros 15 minutos, o torcedor pode começar a vaiar, é algo natural, vocês têm que ter tranquilidade para superar esse momento. Mas se você tomar um gol, o emocional fica muito abalado. Isso aí não passa pelo jogador de 20 anos, e não passa também, não é diferente com um jogador de 40, se estiver em campo, tá? Tanto de 40 quanto de 20, dentro de campo, vão sentir esse momento. Isso não tenha dúvida, tá? Isso aí é líquido e certo. Então, assim, eu acredito que a jogada mostrou claramente, o Diego Jardel não é nenhum garoto, também não é nenhum jogador experiente, mas já tem uma bagagem no futebol com 26 anos, e ali ele acabou cometendo um lance bizonho, né? Mas assim, a gente tem que continuar trabalhando esse aspecto emocional dos jogadores, porque no próximo jogo as condições serão as mesmas, certo? Talvez até com um grau maior de dificuldade, nós vamos jogar fora de casa, tá? Mas, assim, tudo vai ser feito visando melhorar o rendimento da equipe. Nós vamos conversar muito com os jogadores. Acho que a preocupação maior agora é fechar a contratação do novo treinador. E isso acontecendo, a gente espera que ele possa já dar início ao trabalho junto com a equipe, visando melhorar o rendimento para o próximo jogo e obter uma vitória. O Léo Condé é um nome que agrada estar nessa agenda de vocês, não? É um nome que tem boa repercussão, tá? Assim, os últimos trabalhos, apesar de não terem sido muito exitosos, mas a gente tem informações que é um profissional que tem um bom perfil de trabalho, um bom trabalho de campo. Mas, assim, eu acredito que dentro de um processo de condução profissional para a escolha de um treinador, você não pode se prender somente a um ou dois nomes. Você tem que levantar de 3 a 4 nomes que reúnam um perfil, você tem que entrevistar esses candidatos, apresentar o projeto, fazer um breve resumo do que é o planejamento do clube e depois tomar a decisão, né? Eu acho que o processo também passa muito pelo aspecto financeiro, né, diante das limitações do clube nesse momento, orçamentário, e você tem que ter a habilidade de conseguir convencer o candidato escolhido a abraçar o projeto, e às vezes abrindo mão de uma questão financeira que ele tinha anteriormente, maior do que o que nós estamos oferecendo. Então esse vai ser o trabalho para que nós possamos trazer um treinador competente e de reconhecimento no mercado. São os 15 minutos, o gol não sai, a torcida começa a ficar em cima. Só que no jogo de sábado, a torcida já ficou em cima antes do jogo começar, teve um protesto na porta da ressacada. Queria saber se isso chegou ao vestiário antes do jogo, se isso afetou os jogadores, que você falasse de forma geral o que você achou desse protesto, se, enfim, a torcida estava já insatisfeita antes mesmo da bola rolar. Achei natural, nós já sabíamos desse processo, e eu utilizei o próprio protesto para motivar a equipe, porque o protesto aconteceu justo no momento que nós estávamos aqui nessa sala, o Raul estava fazendo a preleção, e após o término da preleção dele, eu pedi a palavra para motivar os atletas, para explicar se eles tinham conhecimento daquilo que está ali, do nosso planejamento estratégico, da missão do clube, da visão do clube, do negócio de futebol, dos valores, da política do clube. Então, eu estava justamente no momento em que eu estava falando sobre isso e motivando os atletas, da importância deles entenderem a missão do clube, que é promover a satisfação e orgulho dos torcedores, dos associados, nós começamos a ouvir o protesto dos torcedores aqui fora. Então, assim,
Os jogadores saíram daqui muito pilhados com tudo que nós estávamos falando e que eles estavam sentindo, né, naquele exato momento. Eu nunca vi o brilho nos olhos dos atletas igual eu vi na nossa roda de oração antes do jogo. Sabe, eles estavam realmente muito concentrados e com muita vontade de reverter aquele quadro. Infelizmente, o gol não saiu no primeiro tempo e no segundo tempo nós sofremos um gol em uma jogada que talvez não fosse muito comum, né, em função dos jogos que nós tínhamos feito. E aí a coisa ficou mais complicada, né? Mas é muito importante vocês observarem nos jogos de equipes que passam por essa pressão, se é fundamental que você consiga encaixar nos primeiros minutos de jogo um gol para você ter tranquilidade. E isso é que a gente tem que buscar trabalhar ao longo dessa semana para ter um volume de jogo ofensivo melhor do que nós temos apresentado, criando mais situações de gols, tendo mais possibilidade de fazer o gol no início dos jogos. Obrigado, pessoal. Valeu. Fechou? Show.